Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor Nabil Bonduki. A Prefeitura colocou em consulta pública uma minuta do projeto de revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. O senhor, que representa a USP e o setor acadêmico e de pesquisa urbana no Conselho Municipal de Política Urbana, pode explicar para nossos ouvintes o que é essa lei e como se diferencia do plano diretor? A Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, mais conhecida como Lei do Zoneamento, estabelece as regras e as normas do que pode ser construído em cada quarteirão da cidade. A cidade é dividida em zonas, zonas exclusivamente residenciais, zonas mistas, zonas predominantemente industriais, zonas de estruturação urbana perto do transporte coletivo, etc. E em cada uma dessas zonas se estabelece parâmetros de ocupação, ou seja, a altura máxima dos edifícios, recursos que são obrigatórios, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade e também os coeficientes de aproveitamento, ou seja, a relação entre a área construída e a área do terreno. Por isso tudo, esta lei tem um forte impacto em vários aspectos da vida urbana, tanto na vida dos cidadãos, na volumetria da paisagem dos bairros, como também um forte interesse imobiliário, uma vez que a partir desses parâmetros são definidos os valores dos terrenos, a rentabilidade dos empreendimentos, as possibilidades de uso comercial, industrial ou residencial de cada pedaço da cidade. É por isso que essa zona é tão importante, essa lei é tão importante, porque ela vai então estabelecer as regras específicas de cada pedaço da cidade. E ela se diferencia do plano diretor, porque o plano diretor, que sempre antecede a Lei de Uso e Ocupação do Solo, estabelece a estratégia mais geral de desenvolvimento urbano. Por exemplo, a relação entre o uso do solo e a mobilidade, define as áreas que devem ser preservadas, define as diretrizes gerais de ocupação, onde deve ser adensado, onde deve ser adensamentos menores. Em suma, ela estabelece regras gerais, diretrizes gerais, que depois se concretizam na Lei de Uso e Ocupação do Solo. E é por isso que essa lei tem tanta importância para a vida do cidadão e também para o mercado imobiliário. E qual sua opinião sobre a proposta que a Prefeitura colocou em debate? A minuta de projeto de lei do novo zoneamento que a Prefeitura colocou em consulta pública e que deverá ser debatida hoje, nessa quinta-feira, na Conselho Municipal de Política Urbana, não resiste a uma avaliação crítica, tanto do ponto de vista de conteúdo como do processo de elaboração. Ela foi apresentada pouco mais de um mês depois da aprovação da revisão do plano diretor, que, em tese, deve estabelecer as diretrizes para a nova lei de zoneamento. Não foi feita uma avaliação crítica sobre a aplicação da atual lei. Quais são os seus problemas, quais são os pontos críticos, o que deve ser modificado. Nada disso foi feito. Uma avaliação que deveria ser técnica, elaborada pelos técnicos da Prefeitura e participativa, ouvindo os diferentes setores da sociedade, associações de bairro, moradores, mercado imobiliário, técnicos, especialistas. Em suma, é uma lei elaborada sem o devido apuro técnico. E ela, inclusive, não tem elementos básicos que qualquer lei de uso e ocupação do solo precisa ter, como, por exemplo, um mapa definindo as zonas e os parâmetros de uso e ocupação do solo que vão vigorar em cada quarteirão da cidade. Como a população vai poder opinar e como nós mesmos técnicos podemos opinar sobre essa revisão do zoneamento se ela não tem um mapa dizendo como que cada pedaço da cidade vai ficar depois da sua aprovação. O fato é que a Câmara Municipal de São Paulo, através das palavras do seu próprio presidente, vereador Milton Leite, quer que a Prefeitura coloque muito rapidamente um projeto de lei na Câmara, porque a iniciativa do projeto de lei de zoneamento necessariamente é do Executivo, para que os vereadores possam, de maneira casuística, específica, sem levar em conta os interesses gerais da cidade, sem levar em conta as próprias diretrizes estruturais do plano diretor,
elaborar mudanças do zoneamento, mudanças pontuais, porque isso vai influenciar diretamente no valor dos imóveis e na rentabilidade dos empreendimentos. Isso não pode continuar dessa maneira. É necessário que esse projeto seja recomeçado do zero, e é isso que nós vamos defender hoje no Conselho Municipal de Política Urbana. Começar do zero, ser feita uma avaliação técnica e participativa da atual lei e, a partir daí, então, propor transformações, mudanças, porque a cidade de São Paulo, o futuro da cidade, não pode ficar sujeito a uma forma totalmente equivocada de elaboração de uma lei tão importante como é a lei do zoneamento. Eu, Isabel Leão, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.